Hoje, dia 21 de maio de 2019, teremos a palestra Juventude e Espiritismo com a expositora Carla Balil. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês hoje sejam bem abençoados, iluminados e que saiamos daqui pouco mais inspirados e com bastante energia, né? Baseando no tema que é a juventude e o espiritismo. Juventude, né? Eu vim aqui conversando com a dona Érica antes do início da palestra a respeito disso, que toda geração tem seus conflitos com a juventude, né? Não é a de hoje que é pior que a de antes e nem será melhor que a de depois. Cada uma no seu tempo, com seus conflitos, com sua vivência, com suas experiências, que são muito diferentes umas das outras, né? E graças a Deus, que significa que o mundo está evoluindo, que nós estamos evoluindo de uma certa forma e que os problemas ficam diferentes. São outras situações, são outras realidades, a cultura modifica-se, os costumes, as crenças, os valores. Então isso demonstra que realmente nós vivemos sempre numa transformação, né? Não só a transformação social entre as pessoas, mas a transformação de mundo também, porque o planeta ele está ativo, ele está vivo, né? E ele também se modifica. Tudo no nosso meio, no nosso entorno, está sempre em sintonia e em transformação. Então vamos lá tentar entender um pouquinho melhor, né, essa nossa relação com a juventude, o que a juventude nos traz, nos agrega. A juventude é um período de muitas escolhas que podem se tornar decisivas para a vida. É ainda jovem, é regado de muitas sensações e sentimentos, já que acaba sofrendo uma descarga de hormônios que causam alterações de humor. Para o jovem tudo é sempre muito intenso, né? Então ele ama demais, ele se apaixona demais, ele odeia demais, é tudo matar ou viver, morrer ou viver, né? O tempo inteiro assim. Tanto que eles não medem muitas vezes os limites, eles não pensam muito no perigo quando tem que tomar alguma atitude diante de um perigo. Se for para salvar alguém que eles gostem muito, se for para mudar uma situação que eles acreditam que é o ideal deles, então eles são muito extremistas. E hoje o mundo está levando esse extremismo ainda mais. A gente pode perceber que tudo hoje parece que as pessoas estão já mais à flor da pele, né? Estão com uma sensibilidade muito aflorada, né? Tudo que acontece é sempre no extremo. A gente deve buscar o equilíbrio e a harmonia, porque os extremos, nenhum é bom, né? Nada que você exagere vai te fazer bem no final. Então, não adianta você defender a sua ideia como sendo a única, porque não é. Então, a gente tem que ouvir a do outro e respeitar. E isso é muito difícil dentro da juventude, né? Porque eles defendem muitas opiniões, aquilo que eles gostam, aquilo que eles acreditam ser correto, né? E eles não medem muito as consequências disso, né? Então vamos entender melhor o porquê disso. Nessa fase da vida, o jovem toma consciência de suas tendências e daquilo que é. Portanto, é comum experimentar sensações que podem ser ou não mediúnicas. Por consequência, é aí que existem muitas confusões e erros. Por que isso acontece? Então, o que acontece? A gente entende que a reencarnação ela acontece até os 7 anos. Quer dizer que o espírito está totalmente reencarnado no corpo físico de um ser humano, de uma pessoa, até os 7 anos. Então, antes disso, ele está com um pé lá, outro aqui, mais para lá do que para cá, mais para o plano espiritual. Por isso que as crianças têm tanta facilidade em ver, né? Eles sempre têm algum amigo imaginário, na verdade são os espíritos mesmo, que eles têm essa facilidade maior, essa sensibilidade maior. E a gente diz que as crianças são mais puras porque elas são mais transparentes, elas ainda não estão ali
com os valores agregados, né? Então elas dizem espontaneamente mais o que elas percebem, o que elas sentem, o que elas veem. Quando chega na adolescência, na juventude, já se caracterizou totalmente a formação daquela pessoa reencarnada. E aí as tendências do espírito que reencarnou também começam a aflorar, né? Porque a gente não esquece a vida passada. A gente reencarna para melhorar, para se aprimorar. Então nós vamos voltar a esse mundo com as nossas habilidades já desenvolvidas em outras vidas, né? Com alguns conhecimentos inatos. Por isso que a gente vê às vezes uma criança nunca tinha visto um piano, de repente ela senta lá e ela toca o piano. É porque de repente ela acessou lá a memória de uma vida passada, ela conseguiu, por isso que ela tem essa habilidade, né? Mas também ela traz as tendências negativas, né? Aquilo que ela também tinha de índole, aquilo que a gente chama de índole ruim, vamos dizer assim, né? Aquilo que ela repetiu, por isso que ela reencarnou de novo, porque senão ela não tinha reencarnado no nosso planeta de provas e expiações, certo? Então eu costumo falar isso, né? Que a reencarnação nada mais é que uma reprovação de algo que você ainda não aprendeu. Tá? Em algumas coisas você já aprendeu, já evoluiu, outras ainda não. Então você precisa reencarnar para lapidar mais isso aí. Então, quando chega na juventude, o que acontece? Aquele espírito vai já agregado os valores desta vida, porque você já transmitiu lá na educação dele desde bebê, a cultura dele, o idioma dele, né? Várias coisas aí, crenças, enfim, que a gente vai transmitindo para os nossos filhos através da nossa moral e do nosso conhecimento. Mas ele também tem o dele. E na juventude é que ele começa a colocar isso para fora de uma maneira mais intensa, porque ele já raciocina, ele já argumenta, ele já tem comparação, ele já faz analogias, né? E é por isso que começam os confrontos, os conflitos, né? Com a geração que está ali cuidando dele, que ainda está cercando esse jovem. E, além disso, eles também nos ensinam algumas coisas. Por quê? Porque eles estão vivendo e eles estão crescendo num mundo que já não é exatamente igual ao que nós, quando estávamos na idade dele, vivíamos, né? Então, eu fico imaginando assim, quando eu era criança, por exemplo, eu morava numa rua de terra, eu brincava muito com barro, faltava água com uma certa frequência, faltava luz elétrica, a televisão que a minha mãe tinha era preto e branco, né? E era uma só, que ficava só na sala, né? Então, olha a diferença, e isso não faz tantos anos assim, falando só de uma experiência de vida, né? Olha a diferença para os meus filhos que nasceram, né? Há 18 anos atrás, 17 anos atrás, e que eles já têm televisão de plasma, que eles têm um celular que é um microcomputador que a gente anda com ele para cima e para baixo, né? Na minha época, o computador estava começando ainda a se formatar, a ter o computador domiciliar, porque antes era só em indústria, só em empresa que tinha, eram máquinas imensas, né? Um CPU era o tamanho de uma sala, praticamente, para gerar. E hoje não, hoje é tão portátil que chega a ser o celular é um computador, é um microcomputador, né? Na mão de todos. Que ele tem acesso ali a um mundo virtual imenso, né? Ele tem acesso. Então eu fico pensando, meu Deus, o que aconteceu, né? Nesses últimos anos de transformação, né? Isso porque eu ainda estou aqui. Desde que eu era menina, eu fico comparando muito a minha infância com a minha filha, né? Que já foi muito diferente e que foi também a minha muito mais diferente ainda do que da minha mãe, né? Então, essas adaptações, essas modificações, transformações que vão acontecendo, nos mostram que o conflito ele vai existir. Por quê? Porque eles vão ter mais facilidade, evidentemente, com essas tecnologias, com essas novidades, com essas transformações, do que nós, né? Por isso, se a gente pega uma geração ainda mais avançada, se eu pegar o meu pai, por exemplo, que já é avô dos meus filhos, e comparar a vida dos dois, dele enquanto menino e deles enquanto criança,
é muito mais diferente ainda, né? E aí ele fala, eu vivia sem isso, como você não consegue viver agora, né? Porque faz parte do mundo dele agora, não dá para você voltar para trás e querer comparar o estilo de vida, né? O que a gente tem que fazer é tentar entender, mas o principal é a moral, né? Porque os 10 mandamentos da lei de Deus não mudaram, eles são mesmo. E nós ainda continuamos perseguindo ele e ainda continuamos errando e vacilando nas mesmas coisas, né? É esse que é o grande drama do problema. Então pode passar, por favor. Bom, então eu peguei aqui uma questão, a questão 385, né, do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual o motivo da mudança se operar no seu caráter a uma certa idade? E particularmente ao sair da adolescência, é o espírito que se modifica? E aí os espíritos nos respondem: é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Ou seja, aquelas índoles que eu disse, né? Com as habilidades e com as tendências. Então, os espíritos nos ensinam que na adolescência o espírito expressa as necessidades de aprendizado e de evolução que geram o seu projeto reencarnatório. Então, ele veio aqui com uma missão, com a missão dele, que ele também não sabe qual é, nós também não sabemos qual é, mas que a vida vai se encarregar, né, de mostrar para ele qual era. Quais são os dramas dele, quais são os obstáculos que ele vai ter que passar, né? Que são as nossas provas e expiações. A partir de 1868, foi colocado em ação, sem a possibilidade de maiores atrasos, o plano de transformação moral do planeta Terra. Os espíritos propensos ao bem começaram a reencarnar de maneira cada vez mais frequente. Os jovens anunciados por Kardec já vieram e retomaram o plano espiritual algumas vezes, mas em que, apesar dos progressos realizados, ainda falta muito a fazer na implantação do bem em nosso planeta. Então, uma outra coisa que é muito interessante da gente analisar é que o jovem, se a gente for pensar de uma forma mais generalizada, ele é mais velho que nós. Por quê? Porque nós já estamos aqui. Ele veio recentemente. Então ele é um espírito que já estava aqui antes de nós, desencarnou, foi para o plano espiritual, certo? Enquanto nós já nascemos aqui, estamos crescendo. Ele está lá no plano espiritual. Aí quando pegamos essa idade adulta e tudo mais, já envelhecemos um pouco mais, esse espírito ele vem e reencarna. Então, se a gente for analisar grosso modo, muitas crianças e jovens de hoje são espíritos mais velhos que nós. Estão já com uma reencarnação aí na frente, talvez mais, né? Estou falando a grosso modo, lógico, né? Não dá para saber exatamente a quantidade de reencarnação de cada um. Mas, de uma maneira geral, é isso que acontece, é isso que ele está falando aqui. Ou seja, os espíritos que estão reencarnando agora e que já reencarnaram algum tempo atrás, são espíritos que já passaram aqui pelo nosso planeta, já passaram por situações, problemas, já transformaram alguma coisa, foram para lá aprender e vão voltar para nos trazer mais instruções. Quer ver uma prova disso? É o próprio livro do Nosso Lar, que André Luiz conta, né? Em algumas passagens, quem já assistiu o filme pode ter observado isso. Eles mostram nesse filme coisas do tipo o Skype, por exemplo, né? Só que quem lê o livro, esse livro foi escrito na década de 40, 50, né? Você falava, é coisa de lunático, né? Por isso que o espírita durante muitos anos foi extremamente criticado, são bruxos, são loucos, né? Como pode pregar um absurdo desse? Porque ninguém imaginava ser possível falar com um telão, falar a longa distância com outros países e tudo mais. E ele descreve algumas situações dentro desse livro onde já havia esse tipo de comunicação, né?
uma comunicação chamada Wi-Fi, né? Lá no plano espiritual, certo? E que aqui a gente falava, não, o cara tá lunático, mas você acredita num negócio desse? É ficção científica, né? Como que você pega isso para religião? Então, o espírita era muito criticado por conta de acreditar nessas tendências. E aí hoje a gente vê isso. E quem assistiu o Nosso Lar, que é jovem, achou tudo tranquilo, certo? Por quê? Porque ele está acostumado com isso. Ele assiste, né? YouTube direto, ele já fez videoconferência, ele participa disso. Então ele falou assim, o André Luiz não está contando nenhuma novidade aí nesse filme, né? Nada que eu já não conheça, só que ele escreveu há quantas décadas para trás esse livro, né? E esse jovem, ele só está sabendo lidar com essa tecnologia toda justamente porque ele estava em espírito lá no plano espiritual junto com o André Luiz aprendendo tudo isso. Então ele chega aqui, ele te dá um banho, né? Ele pega lá o celular que você está tentando trocar de página, tentando achar como que faz. Daqui, que isso, ó, é assim, ó, pronto. Né? Aí você fala, nossa, que criança sublime, né? Mas na verdade aquele ser já teve, né, algum conhecimento adquirido e não foi nem aqui que ele teve esse conhecimento. Ele já pegou, ele já trouxe aquele conhecimento lá do plano espiritual. Então, o que a gente sempre fala, né? Nada se cria, tudo se copia. Por quê? Porque esse mundo aqui, na verdade, é um grande teatro, né? Que a gente está aqui representando papéis e situações, tentando passar por elas, para ver se a gente é aprovado, né? E consegue ir para uma cidade como o Nosso Lar, né? Sem passar pelo umbralzinho da vida, né? Sem passar pelo umbral, a gente está tentando. E é isso que ele diz nessa parte aqui, né? Da chegada dos novos tempos da Gênese. Por quê? Porque o jovem, ele vem trazer as novidades, ele vem trazer, junto com a evolução, que ele também vem buscar para aprimorar, ele vem nos trazer conhecimento. Nós aprendemos muito com eles, né? Azar daquele que não dá oportunidade para uma criança ajudar, né? A minha mãe já dizia isso. Porque a criança é esperta, ela supervisionada, ela te ajuda muito, né? Aliás, a criança é muito mais prestativa do que o adolescente, vamos combinar, né? Que depois, quando ele sabe, já ele tem que fazer, ele já não quer mais, né? Deixa eu passar. Bom, Chico Xavier, respondendo às questões do livro, dos hippies aos problemas do mundo, comenta que os jovens são os nossos continuadores. Para que haja continuidade, é necessário que uma geração realize conquistas morais, passe o bastão da evolução para outra. Vejam só, existem algumas coisas morais que o adolescente já tem, que os jovens, as crianças já têm, que nós adultos, hoje os mais velhos, ainda não temos. Quer ver um exemplo? Outro dia eu estava com a minha sobrinha pequena e eu vi uma nota, acho que eram uns R$20 na rua. Olha, eu achei, mas não é seu. Você vai pegar? Não é seu. Mas não é de ninguém, está na rua, não, é de alguém, é seu. Olha a moral, sabe, o questionamento assim, você conquistou? Aquilo te pertence? Então por que você vai pegar? Na minha época a gente não pensava duas vezes, você ia discutir com alguém porque você achou, você saía gritando, olha o que eu achei, né? E fazendo aquela divulgação e ainda chegava lá na mercearia da esquina e pagava o salgadinho para todo mundo de bom, né? Mas hoje não, ela já me questionou, você vai pegar? Não é seu. Olha a questão moral, né? E é isso, a gente tem que absorver quando a gente percebe que algumas atitudes, algumas ações já demonstram um comportamento mais aprimorado do que o nosso, né? A questão de chamar a atenção dos mais velhos com a torneira, né? Você não vai, olha só o problema do meio ambiente, da água, você vai continuar escovando o dente aí com a torneira aberta? Que isso, né? E a gente vê isso acontecer com normalidade para as crianças. Elas já vieram com o chip do meio ambiente, né, da sustentabilidade, né? Com essa necessidade dessa preocupação, né? Porque as outras gerações desperdiçaram em algumas coisas, não em outras, né?
Mas a gente tem que estar sempre refletindo e se aprimorando, se melhorando. Por isso a gente não pode desprezar o que eles nos trazem, mas a gente também tem que lapidar aquilo que eles ainda desconhecem, passando os nossos valores. Por isso que ele fala aqui do bastão, passar o bastão. Você vai passar o bastão daquilo que você conhece, da moral que você tem, das suas crenças e dos seus valores. Para que ele não agregue, mas que ele transforme isso, né? Ele não tem necessariamente que ter as mesmas crenças e valores que você, mas ele tem que pegar as suas crenças e valores e transformar para melhor, né? A nossa intervenção deve ser se aquela transformação está sendo negativa, porque isso está de acordo com a tendência do espírito. É um espírito fabuloso, extremamente criativo, mas ele pode transformar os valores para o mal. Se ele está transformando os valores, mas você percebe que aquilo está sendo bom para ele e para outros, excelente, a ideia é essa mesma, tá? Eu não tenho que interferir na vida do meu filho, do meu neto, do meu sobrinho, se ele não está repetindo os meus passos. Eu tenho que interferir se ele estiver fazendo algo errado, porque eu tenho que mostrar o caminho correto, né? Mas a gente não pode prender as pessoas, as criaturas, naquilo que nós acreditamos, porque o mundo deles já está também diferente. E eles têm que estar acompanhando essa evolução do mundo. Quantos jovens estão reencarnados sofrendo pressões de todo tipo para que não desempenhem as tarefas redentoras? A bebida fartamente anunciada, a droga que promete alegria e que pode ser encontrada com facilidade, o incentivo ao sexo descompromissado, independente de afeto, são estímulos que desafiam as nossas conquistas morais ainda. Então veja bem, não existia droga antigamente, não existia tudo isso, né? Mas a divulgação e o acesso era bem mais difícil do que existe hoje. E o que acontece com o jovem? O jovem, ele está passando hoje por um problema, que eu estava lendo um livro de um psicólogo, que ele dizia que a maior parte das pessoas, não só o jovem, mas é que os jovens são mais afetados, está passando pelo problema do pensamento, da síndrome do pensamento acelerado, né? Por que a síndrome do pensamento acelerado? Porque hoje a gente recebe informações 24 horas por dia numa intensidade muito grande que a gente não dá conta de digerir. A gente não digeriu uma informação, você já está recebendo outra, né? Então, isso faz com que o seu cérebro não pare. Você fique, mesmo que você queira se desligar, o ambiente está te bombardeando, né? Eu quis pegar uma ilustração que tentasse trazer justamente isso, né? De um personagem ali onde está rádio, jornal, celular, televisão, tá tudo ligado ao mesmo tempo, porque é isso que acontece na nossa vida hoje, né? No nosso cotidiano hoje. Então, assim, você tá com dificuldade, eu tenho aqui um negócio que vai fazer você se acalmar, você dar uma relaxada e tal. A gente não percebe muito hoje nos jovens fumando cigarro, né? Como há umas décadas para trás acontecia. A gente não vê muito isso entre os jovens. Mas eles vão para coisas mais pesadas muitas vezes, né? Já parte para uma coisa muito mais pesada que isso. Então, por isso que eu falo para vocês que a nossa orientação o tempo inteiro, né? Para ver como ele está conduzindo a vida dele. Graças a Deus, os meus filhos, eles não bebem nem fumam. E não é por falta de insistência da sociedade, né? Mas você já tem 17, você já tem 19, você não vai beber? Você não toma você não toma uma cervejinha, você não toma um chopinho, que sem graça, né? Então, existe assim, até para você ser aceito num grupo, muitas vezes, ele acaba aderindo, né? Só para poder fazer parte daquele pessoal, poder sair junto, ir para aquele barzinho legal. Só que aí o que acontece? Se ele for intolerante e ele tiver uma dependência, ele já vai se viciar e se tornar um alcoólatra, né? Porque o alcoolismo já foi mais do que comprovado que é uma doença. Existem pessoas que não podem,
né? São intolerantes, ela vai para ela aquilo vai ser sempre insaciável. Então, a gente percebe isso também entre os jovens, que ao mesmo tempo que hoje eles partem, às vezes, para um caminho errado, para umas coisas mais pesadas, tem aqueles que não tomam nem refrigerante, né? E é essa balança que eu tô querendo mostrar para vocês, né? Poxa, não toma nem refrigerante. Eu fui da geração que foi criada com Coca-Cola, né? Todo domingo na mesa tinha Coca-Cola e tal. E hoje os meus filhos, não, vó, eu não tomo Coca-Cola, não me faz bem, né? Mas tem aquele que em vez de Coca-Cola está tomando outras coisas muito piores. Então, por isso que eu estou falando que o nosso mundo está muito extremista, né? 880. Ou aquele que não toma nem refrigerante, ou aquele que já está participando de drogas pesadas por aí. A busca do equilíbrio e da realização convive com o medo e a pressão no mundo competitivo, gerando altos níveis de ansiedade. A competição é conceito contrário à lei de Deus, uma vez que um irmão tem que ser melhor que o outro, como se no plano divino não houvesse lugar e oportunidade para todos. Então, a sociedade moderna que a gente vive, a sociedade capitalista, ela é assim, né? Ela é excludente, ela te oferece muitas coisas, só que para você conquistar essas coisas, você tem que ser superior, você tem que ser especializado, você tem que ter um a mais, né? Por quê? A gente percebe isso no mercado de trabalho, né? Antigamente, quem tinha primário, né? Depois, quem tem o ginásio completo? Agora, o ensino médio, qualquer um consegue terminar o ensino médio com muita facilidade. Concluiu o ensino médio? Tá, então vamos para o superior. Então você tem que ter o superior e uma pós. Você também tem uma pós? Você sabe de informática? Você tem inglês, né? E isso faz com que as pessoas compitam muito entre si e esqueçam do amor ao próximo, né? Porque vê no outro só um rival. Vê um outro sempre um potencial competidor com ele. Existem escolas que são assim, infelizmente, né? Escolas bem conceituadas, porque conseguem colocar os jovens em determinadas faculdades, né? Principalmente nas públicas, que são as mais valorizadas. E essas escolas, que são extremamente excludentes, né? Elas promovem no jovem uma sensação de necessidade de competição tão forte que muitos deles não são nem amigos, né? Eles têm amigos fora da escola, não lá dentro, porque ali ele vê no outro o potencial competidor dele, no banco do vestibular. Isso é horrível de se dizer, né? Um lugar que deveria ser extremamente agregador, de integração, né? De desenvolvimento moral, não, pensa-se só do lado intelectual, né? Aí a gente tem que sempre lembrar das duas asas do avião, né? Eu tenho que ter o meu desenvolvimento intelectual, sim, devo buscar conhecimento sempre, mas eu não posso esquecer do meu desenvolvimento e comprometimento moral, porque senão o que adianta, né? Eu ter um conhecimento que me levou a ser um grande empresário, trabalhar em multinacionais, né? Mas eu não consigo nem dormir à noite porque eu puxei o tapete de tanta gente para conseguir chegar nesse status, né? Então, cadê a moral aqui? E também não adianta eu ser aquele humildezinho que dou tudo para todo mundo, que tiram de mim o que quiserem, né? Mas eu não me esforço para sair daquela minha situação. Eu não posso ser também um comodista, né? De ficar naquela situação que está me incomodando, que não me leva para frente. Eu também tenho que ter o meu esforço para tentar sair daquilo ali. Então, é o equilíbrio, é o famoso equilíbrio, né? O seu conhecimento intelectual deve estar sempre acompanhando a sua moral. Você nunca pode deixar a sua moral de lado. Toda vez que você tiver que fazer uma escolha, né, profissional que seja, na carreira, em qualquer situação, primeiro você deve questionar a moral disso. O que essa minha ação vai gerar? Eu vou prejudicar alguém? Lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo,
eu sempre consulto muito, né? Tem uma parte lá que é para dúvidas, né? Que é justamente o que você, a sua ação vai prejudicar o trem, né? Se você fizer isso, vai ser contra alguma lei de Deus? Então existe lá umas perguntinhas que é sempre bom a gente fazer antes de tomar uma decisão importante na vida. Se você perceber que não vai prejudicar ninguém, que não é contra nenhuma atitude moral, nenhuma das leis de Deus, então vai, pode dar certo ou não, mas vai confiante que vai dar certo. Vai dar certo porque você está tentando modificar, está fazendo um movimento de transformação. E todo movimento de transformação a gente aprende muito, muito. E é no movimento que a gente aprende, na verdade, não na conquista em si, né? A conquista em si é só uma consequência. Mas esse movimento de eu ir em busca de algo para transformar, para sair da comodidade, é isso que vai me ajudar. Bom, continuando falando da juventude, né? No entanto, a propensão ao bem representa um grande avanço, porque exclui a visão de levar vantagem sobre o outro e da corrupção moral em todos os seus aspectos. Regras básicas de relacionamento, não mais asseguradas pelo medo de punição, mas pelo sincero desejo de ser uma pessoa melhor. Então, aqui está demonstrando que aqui a gente pode pegar essa parte, fazendo uma analogia, com a questão dos preconceitos, com a questão dos racismos. E quando eu falo sobre preconceito, racismo, exclusão, eu não falo só com relação à cor da pele, só com relação à cultura, mas com relação à deficiência, com relação à aparência, porque tudo isso é colocado, né? A gente percebe que hoje os jovens, eles são muito mais acolhedores nesse sentido, né? Graças a Deus, a gente percebe que a juventude já quebrou uma das crenças e valores antigos, né? Que era de esconder os seus deficientes dentro de casa, né? Hoje eles estão expostos, hoje eles podem nos acompanhar nas praias, né? Dentro das escolas fala-se muito de acessibilidade, né? Então isso é muito legal e a gente vê uma preocupação do jovem muito grande com isso, né? E eu já tive a oportunidade de experienciar os dois lados da moeda, né? Porque já há mais de 10 anos eu faço um trabalho nas casas André Luiz e desde então eu sempre saio com algum assistido. E logo no início, há 10 anos atrás, quando eu comecei, que eu saía com alguns assistidos, eu via pessoas virando a cara, sabe? Tipo assim, na praça de alimentação do shopping. Por que trouxe essa pessoa que não sabe nem comer direito, que baba para comer aqui? Sabe? Aqueles olhares assim meio de nojo, né? Às vezes assim no elevador, aquele... Ai, que transtorno por causa de cadeira de roda, ter que pegar no colo. E hoje, graças a Deus, eu continuo passeando com eles nos mesmos lugares, mas eu vejo uma receptividade muito maior, né? Principalmente quem é jovem. Então, outro dia eu fui passear no shopping com uma das assistidas, ela estava louca para ganhar um tablet, né? Aí eu peguei e levei ela na loja da Apple. Todo mundo falou, você é lunática? Eu falei, ela só vai ver o que tem. Ela entra na loja da Apple. Daí que nós estamos passeando, graças a Deus a gente não paga ainda para ver as coisas, né? Então, aí eu falei com a funcionária, eu falei, ela tá louca por um tablet. A menina foi e pegou o mais avançado da Apple, aquele assim que nem eu sabia onde ligava, né? Ela ficou deslumbrada com aquilo, para ela foi um dia lindo. Por quê? Porque ela teve o prazer de brincar com aquilo, tá? Entregamos lá para a moça e pronto. E a moça ainda ajudou, olha, vem cá, funciona assim, liga aqui, olha aqui o que você pode fazer com o seu dedo e tal. Então, a gente vai percebendo que hoje, graças a Deus, nesse sentido do bem aqui, que a gente está percebendo a evolução da sociedade, né? Nós estamos abrindo e quebrando essas barreiras horríveis que por tantos anos foram criadas, né, dentro da nossa sociedade. O primeiro aspecto nesse processo são o autoconhecimento e a transformação interior,
Tarefa que não é fácil, né? Aquela coisa de se olhar no espelho. O segundo é que esse jovem propenso ao bem, lembrando Kardec, está muito distante de ser perfeito. Então é lógico que ele vai vir lá com as índoles dele ainda, né? Com umas arestas que nós vamos ter que ir acertando aí pelo caminho, né? Não dá mais para você falar, não, você não vai, senta aí, que nem se fazia quando ele tinha 10 anos, né? Com o jovem você vai ter que argumentar um pouco mais, né? De maneira que ele se sinta convencido. Ou então permitir que ele vá, mas extremamente orientado, né? Que esse é o ideal. E o autoconhecimento, hoje se fala muito nisso, né? Os psicólogos, por exemplo, durante muito tempo, a psicologia, ela era um pouco afastada. Só vai em psicólogo quem é louco, né? Só quem que já tá para lá, que não sei o quê e tudo mais. Existe um preconceito de se falar, eu frequento psicólogo, certo? Hoje, graças a Deus, a gente percebe que as psicólogas não estão dando conta, na verdade, né? A gente está tendo... E além disso, elas estão se especializando em vários outros setores que até um tempo atrás não existia, né? Outro dia foi uma psicóloga, numa das escolas que eu trabalho, ela me disse que estava fazendo pós-graduação em psicologia social. Falei, nossa, eu nem sabia que existia psicologia social, psicologia da justiça, né? Por quê? Para se enxergar melhor o ser humano, né? Para a gente entender melhor por que daquela ação, daquela atitude. A gente julga muito a consequência, mas vamos buscar a causa, né? Então, a gente busca a causa através do autoconhecimento. A gente consegue se melhorar através do autoconhecimento, né? Então, hoje, graças a Deus, as pessoas estão indo atrás das psicólogas, né? E isso significa que as pessoas estão buscando se conhecer melhor, né? Estão buscando bater de frente com seus próprios problemas, né? Ao invés de maquiá-los e tentar seguir adiante. A criança precisa de educação e formação moral e religiosa, de lar bem constituído, e quando há necessidade, de autocorreção. Aflora na adolescência. Encontrará campo fértil e preparado para o autoaprimoramento, e o jovem poderá participar ativa e conscientemente no processo de transição planetária. Então veja, uma criança dócil, meiga, obediente, tímida, ela pode ser um adolescente virado no girar, porque eles se transformam completamente nessa fase, né? E é por isso a importância de se persistir na base, né? E se confiar naquilo que você deu para a criança, na estrutura que você deu, porque você já plantou nele tudo aquilo. Então, por mais revoltado que ele venha se tornar, por mais teimoso, né? Por mais do contra que ele venha te afrontar, você sabe, no fundo você sabe o que você plantou dentro daquele indivíduo. Você sabe a sementinha que você regou durante toda a infância, né? Então a gente tem que acreditar nisso, entregar para Deus, né? E continuar cultivando a nossa fé diária, que a gente vai conseguir ter esse adolescente mais tarde de volta num adulto bem resolvido, né? Num adulto próspero, que é o que a gente espera de toda a sociedade. Mesmo porque está na mão deles, né? A continuidade e a transformação do nosso planeta. Então, diante do eterno recomeço, ser jovem é ser portador de um novo movimento de atualização planetária, que nós estamos vivendo no ápice da transição, né? A transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E talvez essa juventude de hoje, né, tenha que ser ainda mais forte de todas as outras que já passaram por aqui, justamente porque elas estão nesse ápice dessa transição, né? Nós estamos no movimento, quando a gente fala de transição, é uma transição completa, no âmago da sociedade, tá?
Na hora de arrebentar com todos os preconceitos, crenças e valores e transformar em outros, porque o planeta urge essa necessidade, né? Sempre levando as leis de Deus como principal bússola de orientação, né? E com isso, a gente pretende chegar num rumo ao planeta de regeneração. E espero estar encarnada aqui com vocês, né? No mundo de regeneração e já lutando pelo mundo feliz até chegar no mundo puro, né? Porque é isso que vem dizendo aí os livros dos Espíritos, a Gênese e toda a codificação do Kardec, né? Que nós passamos lá desde o mundo primitivo, vamos chegar ao mundo puro um dia, né? Então, para que a gente não caia em outro planeta de provas e expiações, porque ainda não aprendemos, né? Vamos tentar, então, no nosso dia a dia, com muita fé, evoluir, nos aprimorar, nos melhorar, para que na nossa próxima a gente já pegue um mundo de regeneração.